E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Corolla. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um universo que parece saído de um conto de fadas, mas que na verdade é bem mais estranho do que a gente imagina. Estamos falando da vida dos reis e das rainhas ao longo da história. A gente sempre pensa em coroas brilhantes, castelos imensos, bailes luxuosos e uma vida de privilégios e poder, não é mesmo? Mas por trás de toda essa fachada de glamour, existiam hábitos, manias e acontecimentos tão bizarros que fica até difícil de acreditar que foram reais. Vocês acham que a vida na realeza era só luxo? Preparem-se para se surpreender. Neste vídeo, vamos desvendar algumas das curiosidades mais bizarras sobre os monarcas que já governaram o mundo. Vamos descobrir que a realidade muitas vezes superava, e muito, a ficção. Desde reis com hábitos alimentares que os levaram à morte, passando por rainhas com rituais de beleza inacreditáveis, até monarcas com problemas psicológicos que os faziam acreditar que eram feitos de vidro. Cada história que eu vou contar aqui vai fazer vocês questionarem tudo o que aprenderam sobre a realeza. É uma jornada por um lado da história que raramente aparece nos livros didáticos, um lado cheio de excentricidades, loucuras e fatos simplesmente inacreditáveis. Então, peguem a pipoca, se acomodem na cadeira, porque a viagem no tempo vai começar. Vamos abrir o baú de segredos da realeza e explorar as histórias mais insanas que os palácios já testemunharam. Tenho certeza de que ao final deste vídeo vocês olharão para esses reis e rainhas com outros olhos, preparados para descobrir o quão estranha a vida real da realeza podia ser? Então, bora lá! Para começar, vamos falar de um pecado capital que, para alguns reis, era praticamente um esporte olímpico, a gula. Imaginem um banquete real. Agora, multipliquem isso por 10. Era mais ou menos assim a rotina de Adolfo Frederico, rei da Suécia no século XVIII. Ele não era conhecido por grandes feitos militares ou políticos, mas sim por seu apetite insaciável. Em 1771, durante a Quaresma, um período que deveria ser de jejum e reflexão, o rei decidiu que era uma ótima ideia ter uma pequena refeição. O cardápio? Lagosta, caviar, chucrute, arenque defumado e champanhe. E isso era só a entrada. Como prato principal, ele devorou nada menos que 14 porções de sua sobremesa favorita, a sêmola, um pãozinho doce recheado com creme e pasta de amêndoa, servido numa tigela de leite quente. O resultado dessa extravagância gastronómica foi, digamos, fatal. Poucas horas depois do banquete, o rei Adolfo Frederico começou a passar muito mal, com problemas digestivos severos, e acabou morrendo naquela mesma noite. Ele entrou para a história não como um grande governante, mas como o rei que comeu até morrer. Essa história bizarra nos mostra como o excesso e a falta de moderação na realeza não se limitavam apenas ao poder ou à riqueza, mas se estendiam até mesmo ao prato de comida, transformando um banquete real em uma verdadeira cena de crime culinária. É um lembrete sombrio de que, às vezes, o maior inimigo de um rei podia ser seu próprio estômago. Se hoje temos influenciadoras com rotinas de skincare super elaboradas, saibam que a realeza do passado levava isso a um nível completamente diferente e, por vezes, perigoso. A busca pela beleza e pela juventude eterna era uma obsessão e os métodos eram, no mínimo, excêntricos. Uma das histórias mais famosas é a de Diane de Poitiers, a influente amante do rei Henrique II da França, no século XVI. Conhecida por sua beleza estonteante que parecia desafiar o tempo, dizia-se que seu segredo era uma poção que ela tomava todas as manhãs, ouro potável. Sim, você ouviu direito, ela bebia ouro líquido. Naquela época, acreditava-se que o ouro tinha propriedades medicinais e rejuvenescedoras, sendo um elixir da longa vida. O problema é que a ciência moderna sabe que ingerir metais pesados como o ouro é extremamente tóxico. Estudos recentes feitos em seus restos mortais, séculos depois, confirmaram níveis altíssimos de ouro em seus ossos e cabelo, sugerindo que ela realmente consumiu o metal precioso por anos. Os cientistas acreditam que essa rotina de beleza provavelmente causou um envenenamento crônico, levando a uma anemia severa e fragilizando seus ossos, o que pode ter contribuído para sua morte. É uma ironia trágica. Na busca desesperada pela juventude eterna, Diane de Poitiers pode ter, na verdade, encurtado sua própria vida,
provando que nem tudo que reluz é de fato saudável. A pressão de governar um reino, as intrigas da corte e o isolamento do poder podiam ter um efeito devastador na mente dos monarcas. E alguns deles desenvolveram distúrbios psicológicos realmente bizarros. Um dos casos mais fascinantes é o do rei Carlos VI da França, que reinou no final do século XIV e início do século XV. Após um surto psicótico repentino, ele passou a sofrer de delírios, e o mais estranho de todos era a síndrome do vidro. Carlos VI se convenceu de que seu corpo era feito de vidro e que ele poderia se quebrar em 1000 pedaços a qualquer momento. Ele se recusava a deixar que as pessoas o tocassem e até mesmo mandou costurar hastes de ferro em suas roupas para se proteger de impactos acidentais. Imaginem o caos que isso gerava na corte. O rei, a figura máxima de poder, vivia em um estado de pânico constante, com medo de se estilhaçar. Ele evitava se sentar e passava horas em pé ou imóvel para não quebrar suas nádegas de vidro. Essa condição, que hoje pode ser entendida como uma forma de psicose, era vista na época como uma maldição ou loucura divina. A fragilidade imaginária do rei se tornou um símbolo da fragilidade de seu próprio reino, que mergulhou em uma guerra civil durante seus períodos de insanidade. A história do Rei de Vidro é um lembrete assustador de que a coroa, muitas vezes, era um fardo pesado demais para a mente humana suportar. A realeza sempre gostou de ostentar, e uma das formas mais exóticas de exibir poder e riqueza era colecionar animais. Mas veja bem, não estamos falando de cãezinhos ou gatos. Estamos falando de feras selvagens e criaturas de terras distantes, mantidas dentro dos muros do palácio. A rainha Carlota, esposa do rei Jorge III da Inglaterra, no século XVIII, era uma grande entusiasta dessa moda. Ela transformou parte dos jardins do Palácio de Buckingham em um verdadeiro zoológico particular, ou uma menagerie, como era chamado na época. E o primeiro animal a chegar foi um presente que chocou a sociedade londrina, um elefante. Logo depois, vieram 2 zebras, que se tornaram a grande atração da cidade. As pessoas faziam filas para ver a égua da rainha, como a zebra era chamada. Mas a coleção não parou por aí. Carlota também tinha macacos, antílopes e até mesmo um canguru, o primeiro a ser visto na Inglaterra, trazido diretamente das expedições do Capitão Cook, na Austrália. Manter esses animais não era tarefa fácil. Muitos não se adaptavam ao clima frio da Inglaterra e acabavam morrendo, mas a busca por status falava mais alto. Esse hábito de colecionar animais exóticos mostrava não apenas a riqueza da monarquia, mas também o alcance do Império Britânico, capaz de trazer as maravilhas e as criaturas de todo o mundo diretamente para o seu quintal. Higiene e superstição andavam de mãos dadas de formas muito estranhas na realeza. Enquanto alguns eram obcecados por limpeza, outros tinham hábitos que hoje consideraríamos nojentos ou, no mínimo, excêntricos. É o caso de Afonso X, rei de Castela e Leão, no século XIII. Conhecido como o Sábio por seu amor ao conhecimento e à cultura, ele tinha um costume bem peculiar. Ele nunca cortava as unhas das mãos ou dos pés. E o motivo não era falta de higiene, mas sim uma superstição profunda. Ele acreditava que pedaços de seu corpo, como cabelo e unhas, poderiam ser usados por seus inimigos para fazer feitiçaria ou bruxaria contra ele. Para evitar que qualquer fragmento seu caísse em mãos erradas, ele simplesmente deixava suas unhas crescerem indefinidamente. Dá para imaginar o quão impraticável e estranho isso devia ser? As crônicas da época não detalham o comprimento que elas atingiram, mas é fácil supor que isso dificultava tarefas simples do dia a dia. Esse medo paranoico de ser enfeitiçado revela muito sobre a mentalidade da época, onde o mundo sobrenatural era tão real e perigoso quanto um exército inimigo. Para um rei, proteger seu corpo de ataques mágicos era tão importante quanto proteger as fronteiras de seu reino, mesmo que isso significasse cultivar unhas gigantescas e assustadoras. A relação da realeza com a morte sempre foi complexa, cheia de rituais e simbolismos. Mas para alguns, essa relação beirava o macabro. A rainha Cristina da Suécia, uma figura fascinante e controversa do século XVII, tinha um costume noturno bastante peculiar. Ela dormia em um caixão. Não, ela não era uma vampira.
mas sua motivação era uma mistura de excentricidade e uma profunda reflexão filosófica sobre a vida e a morte. Cristina era uma mulher extremamente inteligente, que abdicou do trono para se dedicar aos estudos e à arte. Ela via o ato de dormir em um caixão como um exercício de memento mori, uma prática para se lembrar constantemente da mortalidade. Para ela, deitar-se em um caixão todas as noites era uma forma de confrontar a finitude da vida, de se preparar para a morte e, paradoxalmente, de valorizar mais cada dia que passava. Esse hábito chocou a todos na sua corte e contribuiu para sua fama de excêntrica. Enquanto outros monarcas enchiam seus quartos com luxo e conforto, Cristina escolhia ser lembrada diariamente de seu destino final. É um costume bizarro, sem dúvida, mas que revela a profundidade de seu pensamento e sua recusa em seguir as convenções, até mesmo na hora de dormir. Uma rainha que, literalmente, dormia com a morte ao seu lado. Agora, preparem-se para a história que talvez seja a mais bizarra e trágica de todas. Envolve amor, vingança e um ato de necrofilia real. Estamos em Portugal, no século XIV, e o protagonista é Dom Pedro I. Ele era apaixonado por Inês de Castro, a dama de companhia de sua esposa. O romance dos dois era proibido e, após a morte de sua esposa, Pedro se recusou a casar com qualquer outra pessoa, mantendo o seu relacionamento com Inês, com quem teve vários filhos. No entanto, o pai de Pedro, o rei Afonso IV, via essa relação como uma ameaça ao reino. Aproveitando uma ausência de Pedro, o rei ordenou o assassinato de Inês. Quando Pedro finalmente se tornou rei, sua primeira ordem foi a vingança. Ele caçou e executou brutalmente os assassinos de seu grande amor. Mas isso não foi o suficiente. Em um ato de loucura e devoção póstuma, ele ordenou que o corpo de Inês fosse exumado, vestido com as mais finas roupas de rainha e colocado no trono ao seu lado. Ele então forçou toda a corte a se ajoelhar perante o cadáver e beijar a mão em decomposição de sua rainha morta. Essa cerimônia macabra, conhecida como a coroação de Inês de Castro, entrou para a história como um dos eventos mais sombrios e perturbadores da realeza europeia, um testemunho de até onde um rei pode ir por amor e vingança. E aí, pessoal, que viagem, hein? Do rei que comeu até morrer ao rei que se casou com um cadáver, passando pela rainha que bebia ouro e pelo monarca de vidro. Depois de ouvir todas essas histórias, aquela imagem de uma realeza perfeita e glamurosa fica um pouco diferente, não é mesmo? Fica claro que por trás das coroas e dos títulos existiam seres humanos com suas próprias manias, medos, paixões avassaladoras e problemas tão bizarros que nem o melhor roteirista de Hollywood conseguiria inventar. A história está cheia dessas narrativas incríveis que nos mostram um lado muito mais complexo e fascinante dessas figuras poderosas. Essas curiosidades nos lembram que o poder e o isolamento podem levar as pessoas a comportamentos extremos, seja por superstição, doença, amor ou pura excentricidade. Os reis e rainhas que vimos hoje quebraram todas as expectativas. Eles nos provam que a realidade, muitas vezes, é infinitamente mais estranha, mais sombria e mais interessante do que qualquer conto de fadas. A história humana é um poço sem fundo de acontecimentos inacreditáveis, e explorar esses cantos esquecidos é o que torna tudo isso tão apaixonante. Espero que vocês tenham se surpreendido tanto quanto eu com essas bizarrices da realeza. Agora eu quero saber de vocês. Qual dessas curiosidades você achou mais bizarra? A do rei de vidro, a da rainha no caixão ou a coroação do cadáver? Conta pra gente aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia sobre qual foi a maior loucura da realeza. Não se esqueçam de deixar o like se curtiram o vídeo, se inscrever no canal para não perder as próximas viagens pela história e compartilhar com aquele amigo que também adora uma boa fofoca histórica. Valeu, pessoal, e até a próxima!